Com menos de 20 anos, Frank Abagnale Jr. já era mestre na arte do disfarce, conseguia enganar muito bem as pessoas e o sistema, se passou por piloto de uma das maiores companhias aéreas, além de advogado e médico, tudo sem ter tido nenhum estudo. Ele aproveita suas habilidades para praticar golpes milionários, que fizeram com que se tornasse um grande ladrão de banco. Mas em seu encalço está o agente do FBI Kawan Hatt, que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo, mas Frank está sempre à frente. E aí galera show, que curte filmes e séries, aqui é o David, sejam bem-vindos ao Cine Incrível. Hoje vamos falar sobre o filme Prenda-me se for capaz, filme baseado em fatos reais. Aproveitem o vídeo. Um jovem chamado Frank Abagnale Jr. vive nos Estados Unidos em Nova Jersey, com seu pai Frank e sua mãe francesa Paula. O pai de Frank conta a história de como conheceu sua mãe, eles dançam um pouco e sua mãe derruba vinho no tapete. No dia seguinte, o pai de Frank acorda ele muito cedo e fala para ele faltar à escola e ir com ele para uma reunião de negócios. Eles então vão a um alfaiate para tentar conseguir um terno para Frank, mas a dona da loja diz que eles ainda estão fechados. Mas ele convence a dona da loja oferecendo a ela um colar. Eles chegam em um banco e o pai de Frank diz para ele esperar no carro e então explica para ele sobre o valor de distração e enganação na vida. O pai de Frank então entra no banco para pedir um empréstimo, mas é recusado por estar supostamente sendo acusado de fraudar impostos. Por não conseguir o empréstimo, eles têm que vender o carro e se mudar de sua casa. Mesmo com todos os problemas financeiros, Frank ainda tenta se esforçar ao máximo para criar o seu filho. Em casa, Frank vê o amigo de seu pai Jack saindo do quarto de sua mãe. Ele fica confuso com tudo e sua mãe até tenta dar dinheiro para ele esquecer do acontecido. Alguns dias se passam e Frank descobre outro homem em sua casa. Mas dessa vez é apenas um advogado que está organizando o divórcio de seus pais. Frank é pego de surpresa quando ele tem que escolher com qual pai quer morar, uma vez que ele ainda é menor de idade. Ele decidiu não escolher, foge de casa e vai para uma estação de metrô. Nos próximos meses, Frank morou em diversos locais usando os cheques que seu pai lhe deu. Todos os cheques eram falsos, considerando que ele não tinha dinheiro em sua conta. Frank então começa a aprender como falsificar cheques, mas é rejeitado por todos os bancos que tentou aplicar o golpe. Enquanto anda na rua, Frank observa enquanto um piloto de avião sai de um táxi e fica impressionado com a admiração e atenção que o piloto recebe. Por causa disso, ele tem a ideia de se passar por um piloto. Ele então finge ser um estudante escrevendo um trabalho para a faculdade e consegue entrevistar um piloto de verdade que conta tudo sobre a profissão. Por causa disso, Frank consegue todas as informações que precisa para se passar de um piloto. Ele coloca seu plano em ação e consegue obter um uniforme oficial de piloto. Além disso, ele aprende como fazer cheques que a empresa aérea usa para pagar seus pilotos. Um dia Frank consegue entrar em um avião, pegando carona com outros pilotos. Ele então se apresenta para os pilotos e para a aeromoça. Frank fica assustado considerando que era sua primeira vez em um avião. Depois de alguns meses, Frank consegue acumular milhões de dólares em pagamentos e cheques falsos. Em uma tarde, Frank se encontra com seu pai e dá para ele um carro de presente. Seu pai diz que deve recusar o presente, pois está sendo investigado pelo governo e isso seria suspeito. Eles falam sobre a mãe de Frank, e seu pai promete que vai continuar lutando para um dia reunir a família de novo. Enquanto isso, Kawan Hatt, um agente do FBI da área de fraudes financeiras, começa a caçar Frank por causa de suas fraudes. Ele consegue seguir Frank até um hotel que ele está ficando. Frank está indo para o seu quarto e passa pelo Sr. Murphy, um homem cego que está acompanhado de seu cuidador. Frank chega em seu quarto, e Cal segue ele com uma arma apontada. Ele procura Frank, que aparece no banheiro. Frank então calmamente fala para Cal que ele é um agente do FBI que também está investigando o caso. Cal então pede por identificação, mas antes de conseguir abrir a carteira de Frank. Ele olha pela janela enquanto Frank diz que seu parceiro está levando o suspeito embora. Quando Cal olha, ele vê o que é o Sr. Murphy entrando em um carro com a ajuda de seu cuidador. Mas vendo isso, ele acredita na história de Frank. Cal então relaxa um pouco. Frank diz que tem que ir embora levando as evidências de volta para a polícia e acaba deixando sua carteira com Cal.
Quando Cal abre a carteira e percebe que Frank estava mentindo, já é tarde demais, Frank já fugiu. Na manhã de Natal, Cal é o único trabalhando enquanto os outros estão de férias. Ele então recebe uma ligação inesperada de Frank, que se desculpa por ter enganado ele antes. Eles conversam e Frank tenta enganar Cal de novo, mas Cal é mais esperto e diz que o único motivo que Frank está ligando na manhã de Natal é que ele não tem mais quem ligar. Isso aborrece Frank, que desliga. Frank está em um café olhando para várias contas e endereços no nome de Barry Allen. O garçom então pergunta para Cal se ele é fã do Flash, explicando que Barry Allen é o nome real do herói Flash. Isso desperta em Cal a ideia de que Frank é apenas um garoto. Ele então fala para os seus parceiros do FBI procurarem por todos os casos de jovens desaparecidos para tentar achar ele. Eles então acham a mãe de Frank, que se casou com Jack. Ela então coopera completamente com o FBI e entrega um livro da escola. Isso permite que Cal identifique Frank e descubra o seu nome. Enquanto isso, Frank está aproveitando a vida dando festas com todo o dinheiro que tem. Em uma das festas, um amigo dele se acidenta e eles têm que ir para um hospital. No hospital, ele conhece uma jovem mulher que se chama Brenda Strong. Os dois começam a conversar e Frank mente para ela dizendo que é um médico procurando um emprego. Ele então decide mudar de vida e seguir o rumo de se passar por um médico, principalmente porque ele gostou muito de conhecer Brenda. Ele então consegue se passar de um médico em uma posição de liderança no hospital. Frank e Brenda crescem sua afeição e acabam ficando juntos no escritório de Frank. Mas eles são interrompidos quando Frank é chamado na sala de emergência. Um menino teve um acidente de bicicleta e os outros médicos perguntam a Frank o que fazer. Mesmo sem saber de nada, ele dá um jeito e consegue fugir da situação. Enquanto isso, Cal visita o pai de Frank e percebe de onde Frank tirou sua personalidade de enganar os outros. O pai de Frank diz que não vai dizer nada para Cal, mas antes de ir embora, Cal encontra uma carta de Frank na mesa e consegue então o seu endereço. Depois de um tempo, Frank fala dos seus sentimentos com Brenda e pede para casar com ela. Ele então vai conhecer os pais de Brenda e mente para eles dizendo que ele também é um advogado além de médico. Mais tarde, o pai de Brenda confronta Frank sobre quem ele é. Frank então conta toda a verdade e diz que é apenas um garoto apaixonado por sua filha. Por sorte, o pai de Brenda entendeu tudo como uma metáfora e deu sua bênção para o casamento. Frank então consegue fraudar uma prova de advocacia e consegue um diploma falso de direito. No dia de Natal, Frank liga de novo para Cal e pede uma trégua da perseguição, porque ele vai se casar e quer esquecer aquela vida de fraudes. Cal então diz que ele não tem escolha porque é seu trabalho. Eles acabam a conversa e Cal percebe que já que Frank vai se casar, ele vai ter que usar seu nome real. Não leva muito tempo e Cal acha Frank e entra em sua festa de casamento. Quando Frank vê aquilo, ele corre com Brenda para o seu quarto. Ele então conta toda a verdade para ela e dá instruções do que ela deve fazer. Eles se despedem e Frank foge antes que Cal pudesse pegar ele. 2 dias depois, Frank espera por Brenda em um aeroporto, mas antes de ir até ela, ele percebe que ela está recebendo instruções em seu ouvido. Frank percebe a presença do FBI no local e vai embora. Frank cria um plano para poder entrar no aeroporto sem ser pego. Frank consegue enganar Cal mais uma vez e foge do país. O FBI quase desiste de pegar Frank, menos Cal, que continua sua perseguição analisando os cheques que Frank está usando para cometer suas fraudes e vai para um especialista tentar entender como Frank cria eles. O especialista diz que alguns países como a França têm uma máquina que consegue fazer esse tipo de cheque. Cal então chega à conclusão de que Frank deve ter ido para a vila onde sua mãe cresceu. Cal então vai para a França e descobre uma fábrica de cheques em que Frank está imprimindo milhares de cheques falsos por dia. Frank cumprimenta Cal, que tenta convencer ele a se entregar sem tentar fugir. Ele explica para Frank que a polícia da França está atrás dele e que está muito furiosa com ele, e planeja matar ele. Isso convence Frank a se entregar pacificamente. Mesmo se entregando, a polícia da França prende Frank em uma prisão local e ele passa 2 anos preso, quase morrendo por causa das condições da prisão. Finalmente, Cal consegue um jeito de levar Frank de volta para os Estados Unidos. Frank é sentenciado a 12 anos de prisão. Cal continua visitando Frank mesmo na prisão. Cal então mostra para Frank um cheque falso que ele está tentando descobrir a fonte. Frank apenas olhando para o cheque já identifica como ele é feito.
Impressionado com isso, Cal convence o FBI a deixar Frank cumprir o resto da sua sentença trabalhando na unidade de fraudes do FBI. Ele começa a trabalhar com o FBI. Mas um dia andando na rua ele vê um uniforme de piloto, o que faz com que ele relembre tudo o que já fez. Por causa do sentimento de não ter mais ninguém em sua vida, Frank decide voltar a velhos hábitos e veste o uniforme para tentar mais uma vez fugir se passando de piloto. Para a surpresa de Frank, Cal estava seguindo ele, mas em vez de prender ele, Cal fala que se Frank quiser pode ir embora, porque ele tem certeza que Frank vai desistir de ir embora e voltar para trabalhar com Cal. Quando a manhã chega, Cal olha preocupado para o relógio esperando que Frank apareça. Para seu alívio, Frank voltou ao trabalho, dizendo que finalmente descobriu um lugar que ele pertence. Esse é o filme Prenda-me se for capaz. Espero que tenham gostado do vídeo. Para nos ajudar a fazer mais resumo de filmes como esse, se inscreva no canal e deixe seu gostei. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.